Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de melhoramento de plantas do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje, dentro dos métodos de melhoramento de plantas autógonas, falaremos do método da população, ou BUC. Essa videoaula foi produzida por mim, Danilo. Por mim, Cíntia. Por mim, Morgana. Com orientação da professora Larissa Barbosa de Souza. Começando a falar sobre os métodos de condução da população segregante, devemos defini-los como aqueles em que há restauração da homozigose e seleção, podendo ser classificados em métodos que não separam e métodos que separam tais processos. Os métodos que não separam são aqueles em que na primeira geração já se tem uma segregação, ou seja, a seleção é feita em F2. E os métodos que separam são aqueles em que a seleção ocorre em gerações avançadas de endogamia, F5 e F6 geralmente. Dentre os métodos que não separam, temos o método da população, ou BUC, o método genealógico, ou de pedigree, e os testes de geração precoce. Já o método SSD é um exemplo de método que separa tais fases. Para a geração da variabilidade, é realizada a hibridação, onde são considerados os aspectos de caracteres agronômicos chaves e herança dos caracteres a serem melhorados, sendo as etapas fundamentais a escolha de genitores e a condução da população segregante. Falando um pouco sobre o método da população, vale dizer que é um método relativamente simples e que é utilizado como ferramenta auxiliar, a seleção natural. É utilizado de forma limitada no Brasil, sendo na cultura do feijão mais explorado. Então, primeiramente, o método se desenvolve com o cruzamento de dois genitores, selecionados a partir de critérios que o melhorista estabeleceu. As plantas F1 são conduzidas de forma que sejam obtidos o maior número de sementes possível. As F2 colhidas das plantas F1 são agrupadas e utilizadas para a obtenção de uma geração F2. É importante dizer que a geração F2 deve ser conduzida à região a qual o futuro cultivar se destina, ou em condições edafoclimáticas que representem tal região, onde esse novo cultivar será plantado. Na maturação, as plantas F2 são colhidas em conjunto, daí o nome BUC, e uma amostra dessas sementes é utilizada para a obtenção da geração F3, conduzida da mesma forma que F2. Esse procedimento vai sendo conduzido até que o nível de homozigose que se esperava seja obtido. Algumas espécies exigem um alto grau de uniformidade, e é necessário conduzi-las até F7 ou F8, por exemplo. Mas na maioria das vezes, a condução até F4 ou F5 pode ser satisfatória. A geração seguinte, a última que foi colhida em BUC, é conduzida em um espaçamento maior, para que agora seja feita a seleção pelo melhorista, identificando os tipos desejáveis com base no fenótipo das plantas. O que diferencia o BUC do método de seleção massal é que os indivíduos selecionados são colhidos e trilhados separadamente. Cada planta vai ser plantada em uma fileira na geração seguinte, para o teste de progênie. As fileiras que forem mais promissoras agronomicamente são colhidas em BUC de novo para que possamos fazer um ensaio preliminar de linhagem. O primeiro teste comparativo de produtividade. Em seguida, vai para os testes mais rigorosos, o ensaio intermediário, conduzido em 2 ou 3 localidades, e após esse ensaio, as melhores linhagens são submetidas ao ensaio final. Após 2 anos de teste de produtividade, é estabelecido o valor de cultivo e uso para o lançamento da nova cultivar. Como vantagens e desvantagens deste método, temos que, como vantagem, há um uso de máxima variabilidade, há uma simplicidade e baixo custo de mão de obra, permite a mecanização, aproveita de uma seleção natural, pode ser associado com outros métodos, há uma possibilidade de condução com um grande número de população e há uma maior proporção de indivíduos mais adaptados e competitivos. Como desvantagens, temos que há uma necessidade de se testar um grande número de linhagens, é inadequado quando o produto não seja sementes, há uma seleção natural que pode favorecer plantas agronomicamente não desejáveis, há uma impossibilidade de uso na casa de vegetação e não permite estudos de herdabilidade. Obrigado pela atenção, bons estudos a todos.